Eu tenho vontade de conversar com o Bruno, cara. O Bruno, menino do Acre. Conhece o menino do Acre. Mas não tem uma história que isso aí é tudo caô, que ele forjou isso tudo, caralho? Lógico. Tem essa versão, né? Vocês conhecem a história? Conhece o menino do Acre? Não Você conheço. lembra? Fala, Aquele fala cara pra mim. que escreveu no quarto inteiro lá umas paradas esquisitas e sumiu por um tempo. Ah, eu lembro dessa história, mas é muito antiga, né? É tipo antiga. uns O menino 10 do anos. Acre é o Bruno. Ele... Sei lá, cara. O que ele fez? Ele deu uma loucura na cabeça dele. Ele era seguidor de um cara chamado Giordano Bruno. Giordano Bruno foi um cara que foi queimado pela igreja, que tinha umas ideias muito inovadoras. Ele construiu uma estátua do Giordano Bruno, colocou no meio do quarto dele, escreveu na parede inteira. E ele queria lançar o livro, ou vários livros dele. E para criar esse hype, ele forjou o próprio sequestro. Olha que doideira. Olha que doideira. Pra criar o hype pro livro dele. É. Então, mas tem alguma coisa a ver com ET nessa história aí, Muita né? coisa a ver com o ET, porque ele falava que ele recebia as mensagens de alienígenas. Ah, e tá. tal. vendo? O É isso. sequestro foi É. uma abdução, na real. Não, ele foi tá. sequestrado ali mesmo, não foi abduzido, não. Beleza. Mas é que ele recebia as mensagens dos alienígenas e era hora de passar aquele conhecimento todo e não sei o quê. Mas eu tenho Claro. vontade de conversar com o Bruno. Se você estiver ouvindo, Bruno, vem aí, cara, trocar uma ideia com você que Podia vai ser vir legal. mesmo. Já faz tempo isso aí mesmo? É. Seria interessante. É. Mas aí ele voltou, como foi o desfecho? Aí o desfecho foi que descobriram que ele tinha forjado o próprio sequestro, Aham. um tio dele lá, com um tio dele e tudo. E aí acabou que não teve livro, não teve nada. Ah, não teve Não livro? teve. Foi tudo pra nada? Não. Não, mas daí agora todo mundo sabe que é um... Pô, mas... Pelo menos por um tempo a galera ficou sabendo quem Cara, era o moleque do Acre. virou matéria no Fantástico. É, e tudo. porra. Fizeram matéria no Fantástico, o menino do Acre. Bruno, mas- menino mas do a Acre. Ó, o custo de Bruno aí. O que ele ganhou com isso? Hã? O que ele ganhou Não com ganhou isso? muita coisa no não, que eu final ele saiba. não ganhou nada. Mas Aham. ele queria ganhar. Entendi. É que depois descobriram que ele tinha... Se não tivessem descoberto isso, Aham. ele teria ganho. Entendi. Mas aí ele não pode ser preso por isso? Não, sei. acho que não. Não Acho sei. que sei lá, cara. É só se não pagar pensão Não, e mas- falar umas merdas. Se tu falar umas merdas também dá ruim. Entendi. Mas se você ativa a polícia sem querer, aí merece Então, uma mas multa, o negócio não dele é? acho que não chegou nesse nível. Ah, tá. Antes disso, quebraram o esquema dele. Ah, tá. Antes da polícia começar as buscas. Isso, antes de tudo Entendi. isso começou. Mas é que aí, o Dino é amigo dele, né? O Dino não é amigo dele, que ele falou pra nós lá? O Dino é brother dele? É brother dele. Amigo do humano que conhece esse mano. Ele é amigo do cara que conhece o cara. Não, mas ele falou que já teve com o cara, que já teve, foi na casa dele e tudo. Aí, ó, queria conversar, trocar uma ideia com o Bruno, do Interessante. menino do Acre, ia ser interessante mesmo. Ia ser demais. Parece doido mesmo, né? Mas, cara, assim, ó, agora a gente tava falando antes também aqui, o lance de que, pô, agora tua vida é internet. Minha vida é internet. É, Só que estamos isso aqui. aconteceu contigo depois de tu ter vivido toda uma vida, porra, acadêmica, assim, um tanto séria, regrada, assim, no sentido de... Não era muito regrada, não, mas tudo bem. Mas você Tá quer, tudo bem, sabe, entendi, era muito porra diferente. uma porra de um emprego formal, sabe Sim. quanto tu vai ganhar mês que vem, tá ligado? É isso mesmo. É, e aí, de repente, tu tá na internet e a internet não é bem assim, né? Não é. Não e é. aí tu é pai de família, tu tem as contas pra pagar, não sei o quê. Como é que tá sendo isso pra tu? Tá funcionando? Ó, tá funcionando. Tá curtindo? Eu tô curtindo. Tá bem. Só que tem isso, né? A internet é essa montanha É russa. uma montanha-russa do caralho. É uma montanha russa. E às vezes você é envolvido em coisas que você não tem nada a ver. Aham. Frequentemente. Frequentemente, que acaba o seu nome sai envolvido nas coisas e aí você acaba sendo penalizado por isso. Mas tem que. Cara, imagina Tem que acostumar, olha né? só, todas as merdas que acontecem na internet, em algum momento eu me envolvi. É verdade. Já. Então, assim, Todas. dá uma merda na internet, o vagabundo vai pegar o que aquele malandro ali que fez alguma merda falou no flow. Falou tá no ligado? flow. É verdade, é verdade. Sempre tem isso. E mesmo. aí acha que você tem alguma culpa, né? Porque o cara sentou aqui, então é isso aí. Então, mas aí. A parte boa é que na maioria dos casos, assim, o tempo me inocenta. Entendeu? Exatamente. Isso aí que é a parte boa. O lance é que foi um negócio bem. Foi meio. Embora não pareça, mas foi até um pouco meio planejado. Né? Foi meio planejado. Então, por exemplo, antes de eu largar meu emprego formal, né? Vamos dizer assim, eu já comecei a abrir cursos, né, de astronomia. Então eu tinha cursos livres de astronomia. E aí já começou um pessoal a entrar tal. E eu consegui, hoje eu tenho uma pós-graduação. Então, eu continuo dando aula. Só que aí eu dou aula do que eu quero para quem quer me ouvir. Então a gente tem um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC, tudo direitinho, certinho. Já formamos uma turma.
A segunda turma vai formar agora em agosto. Tem uma terceira turma e eu estou abrindo a inscrição para a quarta turma. Qual que é o cara. assunto? O assunto é ligado à geologia planetária, porque é no que eu posso dar aula. Eu não posso dar aula de astrofísica, por exemplo. Era isso que eu ia te perguntar. Não posso. Né? Mas aula de geologia eu posso dar. Então eu tenho, né, credencial para dar aula de geologia. Aham. E assim, para o pessoal entender, não é uma zona, porque, por exemplo, eu tive que submeter tudo ao MEC e o MEC aprovou. Então ele aprovou o meu diploma, aprovou o meu currículo Lattes, aprovou minha programação pedagógica, que você tem que montar tudo, as disciplinas, o horário de cada uma delas, como que vai ser, tudo isso é um processo que demora pra caramba, é um processo super complicado. Você manda pro MEC, eles fazem tudo, dão uma vasculhada na sua vida e com isso você tem a aprovação de ter esse curso. Então eu sou apto a dar essa aula que eu dou, Aham. que é ligada à parte de geologia planetária. O que é geologia planetária? É estudar o sistema solar. Então, a gente estuda a Lua, os planetas do sistema solar, cometas, asteroides e tudo isso. Só que aí é diferente. Aí, até para explicar para o pessoal, é diferente do YouTube. Porque aí é aula mesmo. Aula mesmo. Aí é um negócio E tem aprofundado. prova. Tem prova, Aham. tem aula, tem TCC. Já teve uma turma que fez aí TCCs maravilhosos. Agora tem a outra turma que já está fazendo com ideias fantásticas também. Maneiro. E é legal isso pra você? Cara, ver uma turma É legal que demais. depois de passar tanto tempo eles fazem um projeto foda. É legal demais porque, por exemplo, na minha primeira turma, só para contar para vocês, teve uma galera que fez o TCC. TCC hoje não é obrigado nesse tipo de pós-graduação que eu tenho, que chama Lato Sensu. Não é obrigado, mas tem o pessoal que faz. Aí teve um cara que é músico. Músico. Aí você fala assim, cara, o músico vai fazer TCC do que em astronomia? Existe hoje uma coisa chamada sonificação. Ah. O pessoal pega uma imagem de uma nebulosa, por exemplo, tá? Nebulosa de Órion, que é uma nebulosa famosa. E eles transformam aqueles dados em som. Para que isso? Para a pessoa que é deficiente visual, ela ter uma ideia do que ela estaria vendo com o ouvido. Nossa, que doido. Chama sonificação esse processo. É uma das coisas mais sensacionais que tem hoje. Mais sensacionais. Então o cara pega, por exemplo, uma estrela. Ele transforma aquela estrela... A estrela é um monte de dado. Aham. Você pode virar aquilo lá imagem ou você pode virar som. Eles transformam em som. Então tem as pessoas deficientes visuais que elas têm acesso a isso e elas falam, nossa, eu tô entendendo o que eu tô vendo. Elas falam que elas estão vendo. Então você tá dando a astronomia com um outro sentido para as pessoas. E um aluno meu fez um trabalho de TCC em sonificação. O cara é músico. E aí ele estudou a fundo ali como que transforma, então, a frequência mais alta, você transforma num tom mais alto ou mais baixo, e como você combina esses sons para ficar algo harmonioso, mas que tem a ver com a imagem que você está transformando. Olha que loucura. Então o cara fez esse trabalho, cara. E um pra trabalho- você que ouve Caralho. o que ele fez, você consegue imaginar a imagem que você já Não conhece? consegue. É mais pra quem não tem o conceito da imagem, né? Exatamente, porque você quando vê, você fica com a imagem. Aham. E quem não, mas quando você, o que que eles fazem, né? Eles colocam a imagem, colocam o som passando pela imagem. Então você tem ideia do que eles fizeram com cada tipo de Entendi. frequência que está Aham. ali. Só que para quem não vê, para quem tem outro sentido muito aguçado, que é o sentido o- da audição, Aham. a pessoa é como se ela visse aquilo. A NASA soltou um documentário 2 semanas atrás com pessoas cegas no mundo inteiro e eles apresentando as imagens sonificadas. E as pessoas emocionadas, cara, porque elas estavam vendo uma imagem astronômica. Nossa, mas que coisa que elas doideira nunca isso. viram. Mas essas pessoas são deficientes visuais de nascença De ou nascença, ficaram? de nascença. Porque quando fica no meio da vida é diferente. É diferente. Né? Mas pegaram de É. nascença. De nascença, é. Cara, um negócio sensacional. Então, por exemplo, esse trabalho saiu daqui da minha turma, cara. Que Então, legal. isso é legal demais. Muito legal. Um outro cara, o grande Hugo, o músico é o Samuel. O Hugo, cara, ele pegou uns dados de um satélite de Júpiter e ele analisou um elemento químico ali que pode estar relacionado com a vida. E ele descobriu que na superfície existe esse elemento químico. Ou seja, é Europa, né? Satélite Europa, que a Ah, gente tá. acha que a Europa tem vida ali no oceano.
Pode ser que tenha vida no oceano mesmo de Europa, pelo trabalho desse cara. Nós estamos publicando o trabalho dele. Nossa, Nós que vamos doido. publicar numa revista. Porque o trabalho dele realmente é sensacional. É muito bem feito, cara. Muito bem feito. Então, assim, saem trabalhos muito legais mesmo. Nessa turma que tá agora, já tem um pessoal que vai trabalhar com astropolítica. É um Caralho. negócio que eu tô batendo muito em cima. Isso é interessante. Tipo. Muito em cima. É como foi Cara, seu futuro, né? astropolítica... O cara que o Elon Musk, por exemplo, ele pode dizer que aquele planeta é dele, é isso que tá dizendo? O Elon Isso Musk tá. eu não sei, né? Isso tá incluído também na Aham. astropolítica. Mas ele não diria que era dos Estados Unidos? O Elon Musk? Pode ser que ele queira dizer que é dele. E aí, como você vai fazer? é doido. Aí Mas é pode, doido. mas pode ser. Mas a astropolítica é uma das coisas que eu mais bato hoje, que é o negócio que vai dominar o mundo, cara. Ou já está dominando. Que a astropolítica é o quê? A geopolítica é como que as coisas acontecem na Terra. Só que todos os grandes países, China, Estados Unidos, Rússia, Índia, eles viram que o negócio não está mais na Terra, está no espaço. E o espaço está virando um grande cenário de guerras que vão acontecer. Há um mês atrás, a Rússia anunciou que estava colocando uma bomba nuclear no espaço. Para que ela estava fazendo isso? Por quê? Porque ela queria deixar o espaço inacessível para os inimigos dela. Então, por exemplo, os Estados Unidos, voltando um pouquinho, na década de 80, o Ronald Reagan, ex-presidente americano, ele anunciou na televisão. Ele foi na televisão e anunciou um programa chamado Guerra nas Estrelas. Que ele ia colocar satélites armados no espaço. Isso anunciou na televisão, cara. Imagina se ele fala um negócio desse hoje. O Trump não fez um negócio de uma tropa interestelar, assim? Ah, os Estados Unidos tem a Space Force. Isso, Space A Force. Space existe. Force. Existe. É o Os caras têm exército do farda espaço. e tudo. Isso mesmo. Então, assim, o grande cenário hoje, daqui pra frente, é o espaço. Cara. A Índia pousou com a nave dela na Lua ano passado. O primeiro-ministro, a Índia tem uma briga histórica com o Paquistão. A bandeira do Paquistão tem uma lua. A bandeira da Índia não tem lua. A primeira frase que o cara falou na hora que ele pousou na lua foi: muitos países têm a lua na bandeira. Poucos têm a bandeira na lua. Ó. Isso aí, cara, foi uma alfinetada no Paquistão. Cara. De graça. Diga, por quê? Porque ele quis mostrar o quê? Nós estamos dominando uma coisa que vocês não vão dominar, que é o espaço.